A maioria dos meliponicultores já teve problemas com suas colônias e muitas delas, infelizmente, acabam morrendo. Entender quais são as principais causas de morte das colônias de abelha sem ferrão é evitar ao máximo esses problemas de acontecerem. Por isso mesmo, no vídeo de hoje vamos entender quais são as 4 principais causas de morte de colônias de abelha sem ferrão. Mas antes de mais nada, editor, roda a vinheta. Primeira causa, fome. A falta de recursos alimentares ou estruturais das colônias de abelha sem ferrão, como por exemplo o néctar, o pólen e também as resinas que dão origem ao cerume, que mantém o ninho sendo construído, o ninho sendo evoluído, ele causa nas colônias o que a gente chama de fome. E essa fome, ela acaba afetando diretamente o desenvolvimento das suas colônias. E em casos extremos, ela sim pode causar a morte dos ninhos. Tanto por fator alimentar, com a falta de alimentação, as operárias acabam trabalhando menos, com a falta de alimentação não existe deposição de alimento nas células de cria, o aprovisionamento para a postura da rainha, ou seja, a colônia para de crescer. E quando as operárias antigas, as mais velhas da colônia acabam morrendo e não tem essa nova geração para substituí-las, essa colônia enfraquece até que chega a um ponto crítico. E também sem as resinas vegetais para a construção da colônia, para agregar na cera e transformar em cerume que constrói todo o ninho, essa colônia também não consegue continuar. A produção de células de cria, que depende do cerume, a construção de potes de alimento, que depende do cerume, a construção de invólucro para equilíbrio de temperatura do ninho, que depende de cerume e todas as outras estruturas do ninho. Por isso, é sim um fator mortal para as abelhas. Segundo fator, climas extremos. A gente está vivendo num momento em que os climas estão completamente bagunçados. Por isso mesmo é importante termos atenção nas nossas colônias de abelha sem ferrão. Acima dos 40 graus, acima dos 38 graus, é um clima preocupante para as colônias. A gente tem que criar artifícios, como orifícios de ventilação no modelo padrão de caixa ímpar, por exemplo, que facilitem a regulação térmica pela própria colônia, ajudando também a manter a temperatura do ninho, como por exemplo, numa caixa que tem boa espessura, uma boa termorregulação. E também vale lembrar que o frio pode ser muito prejudicial. E é importante também que a caixa atenda a esses requisitos, não no caso do orifício de ventilação, que é mais usado para o calor, mas sim no caso da espessura da caixa, para facilitar uma boa termorregulação, onde as abelhas vão produzir temperatura e a caixa vai ajudar a manter essa temperatura, mantendo a temperatura do ambiente externo isolada do interno da colônia. Essas variações de temperatura muito bruscas, caso a colônia não consiga manter, caso nós não realizemos os manejos corretos para que isso seja possível, elas sim podem causar a morte da colônia, afetando diretamente as crias dessa colônia, onde variações muito altas ou muito baixas da temperatura média, que é entre 30 e 31 graus para que essas crias se desenvolvam, pode causar a morte das crias verde, que são as larvas e ovos recém-botados pela rainha, e isso prejudicar o futuro nascimento dessas operárias, que substituiria as operárias velhas que estariam morrendo dessa colônia, também enfraquecendo, podendo causar a morte desse ninho. Terceiro fator, inimigos naturais. É conhecido pela maioria dos meliponicultores que inimigos naturais sim podem acabar matando as colônias caso não coloquemos os manejos responsáveis por controlar as infestações em prática. Os principais inimigos naturais que exterminam colônias de abelha sem ferrão são os forídeos, que são controlados facilmente por iscas de forídeo, e os manejos de controle dos 3 diferentes estágios, segundo o que falamos lá para os nossos alunos do programa Abelhano 100%, as moscas soldados, que são facilmente controladas com fitas para vedar as frestas dessa colônia, e colônias bem fortalecidas, as abelhas limão, que são abelhas saqueadoras, e são facilmente controladas mantendo algumas espécies de abelhas defensivas perto das que são mais suscetíveis aos ataques, e por fim, as formigas, que por serem inimigos que chegam por solo, são facilmente controláveis utilizando armadilhas e também barreiras físicas determinantes para evitar que as formigas cheguem até as nossas abelhas. E esses inimigos naturais, todos eles, cada um com o seu tipo de ataque diferente, pode sim levar uma colônia à morte. Por isso que é importante que saibamos como controlar as infestações. E o quarto e último dos principais fatores de morte das colônias de abelha sem ferrão são os manejos incorretos. Um manejo de divisão realizado da forma incorreta, uma transferência
transferência que acaba matando a rainha e a colônia não tem uma realeira para repor, por exemplo, no caso de uma trigoniforme, o manejo de transposição, que feito da forma errada pode acabar fazendo com que a colônia fique sem a força de trabalho de coleta de alimento, as campeiras, ou qualquer outro manejo que realizado da forma incorreta pode acabar sim causando a morte da colônia, com a morte da rainha, com a morte das operárias, a morte dos discos de cria verde e por aí vai. Vários deles causam vários diferentes problemas. Por isso é importante que tenhamos conhecimento para realizar os manejos da forma correta. E apesar de todos esses 4 fatores serem diferentes, todos eles são causados por uma coisa em comum. E eu tenho um aluno que já passou por esses problemas e deu a volta por cima e vai te mostrar o que ele fez para conseguir isso. Olha só. Do curso, todo conhecimento, eu não sei nem quantas transferências que eu fiz. Já fiz resgate também. Esse tempo atrás, que eu tenho um viveiro numa chácara, por causa que eu vendo mudas também. Aí o rapaz mexendo num bambuzal, ele viu que a gente vai estudando e vai tentando conscientizar todo mundo, né? Aí eu falei pra ele das mirindrorianas, do jeito que fazia, tudo. Até que um dia ele viu um bambu caído no chão e viu que tinha um buraquinho. E ele começou a observar se estava saindo abelha. Aí ele me chamou, a gente fez o resgate. A gente cortou o bambu certinho, devagarzinho. E no local mesmo a gente fez a transferência, deixou lá por 15 dias até ela se fortalecer. E hoje elas estão aqui comigo. Ah, com certeza. Hoje eu tenho coragem de fazer transferência, bem mais segurança. Hoje eu sei o que eu tô fazendo. Através do curso eu aprendi, hoje é tranquilo. Teve uma marmelada que eu comprei, veio numa caixa maior. E a hora que eu abri ali, eu sabia como era o ninho dela, tudo. Falei, nossa, como que eu vou fazer esse manejo da marmelada? Nossa, bem difícil. Mas eu consegui fazer o manejo certinho, deu tudo certo. Mas se eu não tivesse conhecimento, eu não ia conseguir fazer o manejo da marmelada, não. Por causa do jeito do ninho dela, dos cachos, foi bem difícil. E na hora que eu fui fazer ele para tirar, como ela tem muito própolis, para tirar o mel, tirar o pólen ali, que ela tem muita própolis. Foi bem difícil. E se eu olhar ela ali e ver ela se recuperando agora, é algo que dá muito orgulho. Eu diria que é apaixonante, que vale a pena, que vai mudar não só sua visão sobre as abelhas, como a visão sua sobre o mundo. Obrigado vocês pelo curso e por tudo que vocês mudaram, então mudando a minha vida, meu olhar sobre o mundo, sobre a natureza. Viu só? Com conhecimento de qualidade, tudo é possível. Até mesmo se ver livre dos principais problemas causadores de morte das colônias de abelha sem ferrão, que você já mantém ou vai manter no seu futuro meliponário. E é por isso mesmo que agora eu quero te fazer um convite muito especial. Vai rolar um evento 100% online e gratuito, que eu chamei de Intensivo Missão Abelhando, a nova edição, onde eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você aprender tudo o que você precisa para conseguir criar as suas próprias colônias de abelha sem ferrão na sua casa, no seu meliponário, com total confiança e segurança para ter os melhores resultados, mesmo que agora você ainda nem conheça as abelhas sem ferrão. E para participar gratuitamente é só clicar no link que está nos comentários e que está na descrição desse vídeo. Eu te espero dentro do Missão Abelhando para te mostrar o que você vai precisar para evitar esses principais causadores de morte nas suas colônias e então ter colônias saudáveis, produtivas e turbinadas o ano todo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no Intensivo, que por lá você vai ver de fato o quão incrível é o universo das abelhas sem ferrão. Um grande abraço, do maior abelho de todos e fui!